Programa independente, todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, estamos no ar com o nosso programa Diálogos com o Pai. Um programa que tem o intuito de chegar ao seu coração. Mas antes de nós começarmos com o nosso programa, tem uma pergunta a fazer a você. Você já se inscreveu nas nossas plataformas? Você já baixou o aplicativo do Feijó TV? Você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Bom, se você está com o celular, fica do seu lado direito, não é? Da tela. Se você está com o computador, fica debaixo da tela. Então eu conto com a sua participação. Também siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Nós contamos com você. Mas deixando esse momento de ajuda de vocês de lado, não é? Vamos começar o nosso programa com o nosso primeiro quadro. De olho na missão. Bom, como nós temos meditado e conhecido um pouco de pessoas que foram influências no seu tempo, nós estamos na era digital e nós sabemos que existem pessoas que são influências para a sociedade, youtubers, pessoas que têm páginas, blogs, vlogs e tudo mais. Mas existiram pessoas que no seu tempo foram influência para aqueles que vivem hoje. Nós já vimos outros homens. Hoje, em particular, nós vamos ver uma história de uma mulher que nós talvez não a conhecemos, mas conhecemos as coisas que ela fez. Não é? Vou dizer uma frase que talvez você até conheça. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Talvez essas palavras te soem familiar, não? Pois é, esta é uma das composições de a gente errou o nome, Fanny Crosby. É o nome dela, Fanny Crosby. Ela foi alguém que esteve à frente do seu tempo. Uma mulher muito usada por Deus, que foi influência em nosso meio, principalmente na área da música e no seu legado, com vários hinos compostos por ela. Mas quem foi Fanny? Filha de John e Mercy, nasceu em 1820, numa cidade do interior, né, de Nova York, do condado de Nova York, condado de Putnam. Ela veio a perder a visão quando tinha apenas 6 meses de idade. Espera aí, pastor, uma pessoa que compunha músicas e não enxergava? Pois é. Fanny teve um forte resfriado, isso causou problemas e ela veio perder a visão. Mas a sua vida não foi só problema. Ainda em 1820, Fanny veio a perder seu pai, que faleceu. Ele era um lavrador, não é? Mas ficou muito doente e chegou, não é? E perdeu a vida, não é? Por conta de uma pneumonia muito forte. Devido ao falecimento de seu pai, não é? E Mercy, sua mãe, teve que trabalhar fora. Então Fanny foi morar com a avó, Dona Eunice, e passou a cuidar dela, uma senhora muito piedosa, temente a Deus, que sempre lia as escrituras para Fanny, porque Fanny não podia ler por conta da sua visão. E ela foi crescendo ouvindo essas palavras e cultivando em sua mente grandes poemas, que ela não saberia que futuramente se tornariam grandes poemas. Então ela desenvolveu uma percepção auditiva muito grande, que ficou aguçada com o cântaro dos pássaros, com distinguir o que eram plantas, barulhos, coisas que pessoas que não têm a visão desenvolvem durante a sua vida. Então Fanny cresceu nesse meio e em novembro de 1834, Fanny foi estudar no Instituto para Cegos em Nova York e lá iniciou seus estudos na área musical, aprendendo a tocar piano, harpa, violão aos 22 anos. E ainda se tornou professora do instituto onde estava, onde ensinava sobre retórica
gramática e história. Casou em 5 de março de 1858 com o compositor e músico Alexandre van Alstyne, que conhecera no Instituto. Fanny compôs inúmeras canções. Foram mais de 7.000 canções. Não é possível mensurar o quanto Fanny foi importante para a questão da área musical, mas também para as mulheres. Lembrando que nós estamos falando em 1800, século XIX. Hoje ainda já é complicada a questão de espaço da mulher dentro da sociedade. Imagine, no século XIX. Mas Fanny foi além do seu tempo. Foi alguém que fez muito. Fanny era uma mulher com uma visão voltada para o reino de Deus. E ela doava a maior parte dos seus direitos autorais, advindo de suas composições, que eram publicadas em livros, jornais, para seminários, instituições. Mesmo com a idade avançada e sem moradia própria, ela investiu seus recursos na obra de Deus. Em 12 de fevereiro de 1915, Fanny viu seu Salvador. Conta com sua certidão de óbito, não é? Uma morte causada por arteriosclerose e hemorragia cerebral. Fanny fez muitas coisas. Entre elas, letras de suas canções que são entoadas até hoje. Eu citei uma de suas canções e são espalhadas por todo mundo. Até a questão de cantarmos durante cultos foi uma ideia de... As músicas dela foram compostas justamente para que nós usássemos isso. Mas ela nos ensinou coisas importantes, como nutrir um coração grato, mesmo diante de problemas. Quando nós ficamos resfriados e doentes, nós ficamos chateados e até reclamamos com Deus, né, por conta daquilo que nós vivemos. Fanny perdeu a visão quando tinha 6 meses de idade. E mesmo assim isso não foi empecilho para se tornar uma grande compositora, escritora de grandes poemas, né, por conta daquilo que ela fez. Aos 8 anos, compôs um poema que mostrava a sua felicidade e traduz bem esse nosso ponto. Fanny foi alguém que cresceu e viveu usando seus dons e talentos a serviço do reino. A vida de Fanny não foi fácil, mas ela usou do talento que Deus deu a ela, do dom que Deus deu a ela. Aqui nós consideramos mais talento do que dom, porque dom vem da parte de Deus. Mas Fanny foi além do seu tempo. Ela foi alguém que fez a diferença, compôs várias canções que nós conhecemos e talvez não sabemos que foram compostas por ela. Mas você pode pesquisar, né, as canções dela nos hinos, nas músicas que nós cantamos, músicas congregacionais. Geralmente você vai encontrar alguma canção de Fanny Crosby. Né? Então, essa mulher foi à frente do seu tempo. Ela fez a diferença. O que nós podemos aprender com Fanny? Diante disso, nós precisamos olhar para a nossa vida. Veja o que você sabe e gosta de fazer. Use as redes sociais para publicar mensagens que mude a vida das pessoas, que mude a forma como as pessoas veem as coisas. Talvez as suas ações, as suas palavras podem modificar a vida de alguém. Use os seus talentos para a obra e serviço do reino. Use os seus talentos não para crescer, mas para o crescimento dos outros e para o desenvolvimento dos outros. Nós precisamos entender que a alegria dos outros é a nossa alegria. Amém? Que Deus nos abençoe. Preciso abrir aqui. Melhores promoções: temos maçã, cebola, alho, melão, limão, beterraba, laranja, abacaxi, maracujá, melancia e muito mais. Só na Pôr do Sol Hortifrutaria você encontra batata doce e salgada, abóbora, cheiro verde e muito mais. Venha conferir. Estamos localizados na Avenida Marechal Deodoro, próximo ao Clube Águia de Ouro. Ou, se preferir, ligue para 999-87-5188 e faça o seu pedido. Hortifrutaria Pôr do Sol, sua vida mais saudável.
Estamos de volta. Muitas vezes nós ficamos com a pulga atrás da orelha, pensando em alguma coisa, e este quadro tem a intenção de tirar dúvidas a respeito das coisas que você pensa. O nome deste quadro é Como assim? Muitas vezes nós queremos falar o que nos dá na telha. E a gente muitas vezes chama isso de liberdade de expressão. Aí eu te pergunto, há limites para a liberdade de expressão? Bom, vamos consultar o que é liberdade de expressão. Bom, segundo o que a gente pesquisou, liberdade de expressão é o direito de qualquer um expressar livremente suas opiniões, ideias, pensamentos pessoais, sem medo de críticas ou censura por parte do governo ou da sociedade. As mesmas devem ser expressas com respeito e pautadas na verdade. Esse é um direito garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entretanto, algo tem se perdido no meio dessa ideia de liberdade. Coisas relacionadas à ética e à moralidade. As pessoas acham que podem caluniar os outros e falar o que bem pensam, a hora que querem, no momento que querem. Segundo, o artigo 19 da nossa Constituição, da Constituição dos Direitos Humanos, ela diz que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e expressão. E este direito implica em manter as suas próprias opiniões sem interferência e de procurar receber e difundir informações e ideias por qualquer meio de expressão, independente das fronteiras. Poderíamos usar uma frase de Voltaire, quando ele diz: posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Frase de Voltaire. Muitas polêmicas têm surgido de tempos em tempos. Hoje, nós poderíamos usar como exemplo as fake news, ou as coisas que nós publicamos sem respeitar o direito do outro, sem saber se aquilo vai ofender alguém. Nos tornamos altos e potentes diante da internet, em que ninguém saberá quem eu sou e eu posso falar o que eu quero. Ofender as pessoas porque eu acho que é um direito meu. Poderia ficar aqui citando várias coisas a respeito disso, mas esse não é o nosso foco. Mas aí eu penso, o que a Bíblia diz a esse respeito? Bom, Paulo nos diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. A ideia é que a Bíblia nos instrui a não falarmos desenfreadamente o que nós queremos a qualquer momento. Nós precisamos usar de sabedoria para saber falar, saber nos expressar. Mesmo que isso seja relacionado à nossa crença, ao nosso direito de fé, nós precisamos pensar antes de falar. Gosto muito das palavras que o meu primo dizia antigamente para minha tia quando ele falava: mãe, pensa, mas não fala. Isso era relacionado a outras situações, mas nós podemos usar para nós isso. Mas, em relação ao que a Bíblia nos diz, Provérbios 17, 28 nos diz outra coisa muito importante. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. Provérbios 17, 28. É necessário nós desenvolvermos um feeling correto para saber a hora de falar, a hora de se expressar, o momento de se expressar, a forma como nos expressamos. Não é porque nós temos liberdade de falar que nós podemos falar o que queremos, a hora que queremos, no momento que queremos e com quem e por que queremos. É preciso pensar no outro quando nós falamos. Precisamos refletir o que isso vai causar à pessoa que recebe esta mensagem. O transmissor tem que pensar em quem vai receber a informação. O emissor tem que tomar muito cuidado, porque suas palavras podem vir como uma faca ou como um machado na cara de alguém. Então, expressar livremente a fé evangélica muitas vezes não nos dá direito
de ofender as pessoas por suas opiniões. E isso vale também para quem não professa uma fé cristã e tem as suas opiniões e os seus direitos garantidos por lei. Eles também não podem falar o que querem. Então, é preciso ter equilíbrio, tanto da parte de lá como da parte de cá. Porque é uma sociedade só. Nós vivemos no mesmo mundo e precisamos saber os limites da nossa liberdade de expressão. É preciso ter conhecimento daquilo que se fala antes de falar. Se queremos, como cidadãos, ocupar nosso lugar de fala na sociedade e sermos vistos pela sociedade como pessoas corretas e de bem, seja eu cristão ou não, mas isso eu falo para cristãos, mas você que está nos assistindo aí e não é cristão também serve para ti, porque as palavras do Senhor também servem para você. Nós não podemos falar o que queremos. Precisamos saber a quem estamos anunciando e não perder de vista o amor e a justiça que devem nortear cada palavra que sai da nossa boca. Pense nisso. Pense muito bem na hora de falar. Pense muito bem na hora de anunciar. Liberdade de expressão não te dá direito de ofender e caluniar os outros. Pense bem antes de falar, ok? Frutas, verduras e legumes, produtos bem selecionados pelo menor preço da praça? Venha conferir aqui na Pôr do Sol Hortifrutaria as melhores promoções. Temos maçã, cebola, alho, melão, limão, beterraba, laranja, abacaxi, maracujá, melancia e muito mais. Só na Pôr do Sol Hortifrutaria você encontra batata doce e salgada, abóbora, cheiro verde e muito mais. Venha conferir. Estamos localizados na Avenida Marechal Deodoro, próximo ao Clube Águia de Ouro. Ou, se preferir, ligue para 999-87-5188 e faça o seu pedido. Hortifrutaria Pôr do Sol, sua vida mais saudável. Agora é a hora da verdade. De uma situação em que você se sentiu constrangido de não poder viver da forma como você queria viver? Você já foi ofendido mediante aos seus valores e os seus princípios? Pois é, nós estamos estudando e estamos meditando sobre a vida de Daniel, alguém que viveu num ambiente totalmente diferente do lugar onde ele cresceu. Mas ele sabia que ele era um estrangeiro ali. Se nós olharmos para a nossa sociedade dos 50 anos para cá, nós estamos em 2020. Se nós olharmos 50 não, 70 anos, década de 60 do século passado. O modelo de família era muito diferente do modelo de família que nós temos hoje. Hoje, nós temos vários tipos de estrutura familiar. Uma família formada por pai e mães diferentes. O pai com uma segunda esposa, com filhos do primeiro casamento e com filhos do novo casamento. Famílias formadas por pessoas com uma idade maior do que o parceiro, seja o homem ou a mulher. Isso seria totalmente fora dos princípios e valores de uma sociedade na década de 60 ou 70. Mas
Nós vivemos hoje que nós consideramos uma sociedade pós-moderna, com valores diferentes, com formas de pensar diferentes. Lembra que nós falamos no nosso quadro anterior sobre liberdade de expressão? Nós poderíamos trabalhar essa ideia, mas nós, como cristãos, estamos diante de um discurso em que deve ser pensado e planejado na hora de exercê-lo. Não estou dizendo que a partir de hoje você tem que aceitar tudo que as pessoas dizem e encarar, mas nós devemos entender que a sociedade hoje é diferente, as famílias são diferentes. Então é preciso ter sabedoria na hora de lidar com esses problemas, mediante a sociedade que nós vivemos, mediante a forma como nós olhamos todas as coisas que estão à nossa volta. É preciso olhar para os nossos valores. Talvez nós, em meio aos nossos valores, nós estamos em constante ameaça. Isso olhando no nosso prisma. Porque do prisma de quem está do outro lado, talvez não há rompimento dos valores. Não há rompimento daquilo que eles pensam e daquilo ou da forma como eles vivem. E nós olhamos para a perspectiva de Daniel. Se nós olharmos os 4 primeiros capítulos do livro de Daniel, nós vamos olhar essas vertentes e essas realidades dentro da vida de Daniel. Daniel disse que não ia se contaminar com as finas iguarias do rei. Mas o que Daniel fez? Ele colocou o seu direito à prova, dizendo que não faria e que aquilo ofenderia o seu Deus e ofenderia sua fé, dizendo que ele não concordava, que ele não queria saber disso. Não, como nós vimos, ele dialogou, ele conversou e ele mostrou um caminho alternativo para as outras pessoas. Nós precisamos olhar para esse prisma e entender que 4 situações nos são colocadas em xeque neste momento. E nós vamos refletir sobre elas bem rapidinho. A primeira delas, tenha consciência de que você, cristão, é estrangeiro em uma terra estranha. Os valores e os princípios da sociedade de hoje é considerada pelos estudiosos como pós-cristandade, ou seja, o padrão de anos atrás não é o padrão que é usado hoje. E nós precisamos refletir que nós somos estrangeiros e agir com humildade, não impor as nossas regras. Ao mesmo tempo, a sociedade também não pode impor as suas regras a nós. Direito de liberdade, um país laico. Então, preciso haver uma balança, um equilíbrio entre as duas partes. E precisa começar conosco este equilíbrio. É nós que temos o discernimento de olhar para a sociedade, de olhar para a nossa vida e entendermos que nós conhecemos valores e princípios diferentes do que a sociedade hoje tem como valores e princípios. E é preciso apresentá-los à sociedade. Isso nos leva a uma segunda reflexão. Decisões perseveram sua identidade e sua relevância. A forma como você vive e você apresenta suas ideias, seus princípios e valores é como a sociedade vai te olhar a partir de agora. Daniel era alguém que era bem quisto pela sociedade onde vivia. Nós avançamos um pouco mais a história. Avançamos pós-Jesus, pós a vinda de Cristo, pós assunto aos céus. Jesus já havia subido aos céus. Ele deixou os seus apóstolos. Seus apóstolos começaram a formar os homens de fé e as pessoas que acreditavam na obra redentora de Cristo. E se você analisar o livro de Atos e ler lá, você vai ler que os cristãos tinham simpatia de todo o povo. Ou seja, eles viviam sua vida. Eles não impunham a ninguém e diziam que aquilo era obrigatório, porque Deus havia ordenado. Eles apenas viviam e mostravam isso para a sociedade através da forma que eles viviam. E a sociedade tinha eles como pessoas quistas, pessoas de valor, pessoas com quem elas poderiam contar. Talvez você não tenha parado para pensar, mas talvez, num momento de aflição, aquele seu amigo do trabalho,
aquele teu vizinho que não é cristão, que não te conhece, que não fala com você, que às vezes até fala mal de você, não é uma crítica, é apenas um exemplo. É você que ele vai procurar quando ele estiver passando por um problema e vai usar a seguinte frase: amigo, vizinho, ora por mim. Ei, pede para o seu pastor, para a sua igreja, orar pelo meu problema. Porque ele sabe que é com você que ele pode contar. Por quê? Porque você mostrou isso a ele. Mas quando nós não mostramos e queremos impor as nossas regras, nós não temos essa liberdade e não temos identidade e nem relevância onde nós estamos. Outra reflexão importante. Confronto e agressão não são os melhores caminhos. A sociedade precisa entender que nós temos valores e princípios diferentes dos deles. E nós vamos viver debaixo deles. Mas eles não precisam viver se eles não quiserem. Nós os apresentamos, não confrontamos, apresentamos e colocamos para eles, assim como Daniel fez nos 4 primeiros capítulos. Ele apresentou a sua realidade e como ele vivia. Não impôs a ninguém. E as pessoas receberam. E algumas ideias foram até utilizadas pelo imperador e pelo rei Nabucodonosor em sua corte, pelos homens da corte. Por quê? Porque Daniel foi alguém que não confrontou. Daniel apresentou. Daniel não agrediu. Daniel demonstrou amor, como nós vimos na devocional passada. E uma quarta reflexão que é importante e tem que estar à frente de todas essas que nós colocamos. Ofereça com sua vida um caminho alternativo para as pessoas conhecerem a Deus. Ofereça com sua vida um caminho alternativo para as pessoas conhecerem a Deus. Quando nós usamos a expressão um caminho, nós estamos dizendo o único caminho que leva até Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas o próprio Jesus disse que nós precisamos permanecer nele e estar nele, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Então, quando nós nos tornamos cristãos, que quer dizer seguidores de Cristo, ou como Paulo cita e explica e diz: sede, pois, imitadores de Cristo, como eu sou. As pessoas verão Cristo em nós. Então nós ofereceremos a ela um caminho alternativo, no sentido de ser diferente daquilo que eles pensam e veem. E eles podem sim conhecer a Jesus e viver para Ele e para a glória dele. Pense nisso. Não se esqueça. Tenha consciência de que você é um estrangeiro e precisa fazer a diferença na sociedade onde está. Decisões perseveram através da sua identidade e da sua influência. O confronto e a agressão não são os melhores caminhos para as pessoas chegarem até Deus. E ofereça com sua vida o único caminho como forma das pessoas chegarem até Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Frutas, verduras e legumes, produtos bem selecionados pelo menor preço da praça? Venha conferir aqui na Pôr do Sol Hortifrutaria as melhores promoções. Temos maçã, cebola, alho, melão, limão, beterraba, laranja, abacaxi, maracujá,
melancia e muito mais. Só na Pôr do Sol Hortifrutaria você encontra batata doce e salgada, abóbora, cheiro verde e muito mais. Venha conferir. Estamos localizados na Avenida Marechal Deodoro, próximo ao Clube Águia de Ouro. Ou, se preferir, ligue para 999-87-5188 e faça o seu pedido. Hortifrutaria Pôr do Sol, sua vida mais saudável. Agora nós chegamos ao nosso último quadro. Mas esse último quadro você vai ter um tempinho deste pastor que está aqui. E vamos para a nossa entrevista com a Júlia, da Vigilância Sanitária. E você vai entender um pouco sobre o que é Vigilância Sanitária, o que ela faz, o que ela pode ensinar para você. Então, acompanhe a entrevista aí. Olá, tudo bom? Você que está aí do outro lado da tela. Nós estamos iniciando o nosso quadro Cidadania na Prática. Hoje, aqui na Vigilância Sanitária, nós estamos aqui com a Júlia, né? Ela vai se apresentar, dizer quem ela é e o que ela faz para vocês nesse instante. Bom dia a todos os ouvintes. Meu nome é Júlia Costa, sou chefe da Vigilância Sanitária de Feijó. A minha formação, sou formada em Ciências Biológicas, sou bióloga e também tenho formação em Técnico em Segurança do Trabalho. Exerço essa função, né, na Vigilância Sanitária vai fazer 4 anos, né, e estamos aqui, né, em prol, né, da saúde de Feijó. Você tem filhos, né, casada, solteira? É bom as pessoas conhecerem, né? Sou casada, né, desde 2017 formalmente, né, mas já estou há 11 anos, né, casada. Não tenho filhos ainda, mas pretendo, né, são objetivos, metas, né, que a gente tem que cumprir. Então é um objetivo também, mais para frente, no futuro, a gente ter filhos. Sim, a Júlia já falou um pouco dela, né, da formação dela. Agora nós queremos saber, a gente conhece, já ouviu falar sobre vigilância sanitária, mas a gente não sabe especificamente o que é e o que faz a vigilância sanitária. Bom, isso é normal, né? A vigilância sanitária, ela é um conjunto de ações, né, capazes de eliminar, de diminuir ou de intervir nos problemas decorrentes, né, da saúde, né, que causem riscos à saúde, seja decorrente do meio ambiente, na produção, da circulação de bens e produtos, né, e prestação de serviços, tudo relacionado à saúde. Então, a vigilância sanitária é bem ampla, a questão das competências dela. Então, a gente trabalha em tudo isso, na prestação de serviços de interesse à saúde, na produção e comercialização de bens. A vigilância sanitária, ela é um conjunto de ações capazes de eliminar, prevenir ou diminuir os riscos à saúde, né? Seja decorrente do meio ambiente, da produção ou da circulação de bens e prestação de serviços de interesse à saúde. Sim. É interessante saber o trabalho da vigilância, né? Nós conhecemos a vigilância, mas quem que sustenta a vigilância? Não é o governo, é o estado, é o município? No caso, nós somos Vigilância Sanitária Municipal. Então, nós somos partes da Prefeitura de Feijó, né? Mas dentro do âmbito nacional, nós temos a Vigilância Municipal, a Vigilância Estadual, que no caso, ela é comandada pelo Estado, e a Anvisa, que no caso, é em âmbito nacional. Então, nós temos 3 âmbitos: nacional, estadual e municipal. E cada um desses âmbitos, cada vigilância dessa tem um papel, né? A vigilância do nacional, no caso é a Anvisa, ela já tem outras funções, né? É a questão de apoiar as ações da vigilância estaduais, é a questão de legislar, né? Todas as legislações nós temos embasamento, foi a Anvisa que criou. Então a Anvisa tem mais esse papel de legislar, de apoiar as ações e também tem alguns tipos de fiscalização. Por exemplo, você vê nos portos, nos aeroportos, né, internacionais e nacionais, você tem o setor da Anvisa lá. No caso do Estado,
O Estado também é bem parecido com a função da Anvisa em âmbito nacional. O Estado ele apoia as ações dos municípios, né, da vigilância municipal. Ele apoia e também realiza algumas fiscalizações nos municípios, devido às pactuações. Por exemplo, aqui em Feijó, como também nos demais municípios. Há atividades que são de âmbito do município. Por exemplo, o comércio varejista de mercadorias em geral. Já há algumas atividades que já é em âmbito estadual. Por exemplo, as farmácias. O município não fiscaliza as farmácias, quem fiscaliza já é o Estado, né? Então, tudo isso é uma pactuação que existe, né, entre Estado e município. Sim. Bom, a gente já aprendeu um pouco sobre vigilância sanitária, a gente sabe que é muito amplo, né? A gente ficaria muito tempo falando aqui de cada particularidade da vigilância, mas nós, como cidadãos, a gente tem aprendido nesse quadro que nós, como cidadãos, temos direitos e deveres. Os nossos deveres, como que a gente pode beneficiar a vigilância sanitária, sabendo que a gente está vivendo um momento ímpar na nossa história, por conta da pandemia, né? Como que nós, como população, como cidadão, podemos ajudar a vigilância sanitária? Isso. Assim, para deixar assim, bem exemplificado, por exemplo, a vigilância sanitária, ela trabalha em prol da sociedade. Na verdade, a gente trabalha para o consumidor. Muita gente acha que a gente fiscaliza os comércios, né, para prejudicar, mas não. A gente fiscaliza para trazer um produto de qualidade para o consumidor. Um produto próprio para o consumo. Então, assim, a vigilância sanitária ela trabalha desde a produção do alimento, até o armazenamento, até o transporte e até o produto final, que é o do consumo. Então, a gente trabalha em prol da população. Para quê? Para que você tenha um alimento de qualidade na sua mesa, né? Um alimento que tenha procedência. Então, por isso que a gente faz essa parte de fiscalização, mas também a gente faz a parte de educação e saúde, né? Nós temos também uma ação na vigilância sanitária de educação e saúde para a população e para o setor regulado. Então, a gente trabalha exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Tratando o conhecimento do que é vigilância, qual é o papel da vigilância na sociedade. Então, tudo isso a gente trabalha dentro da vigilância sanitária, educação e saúde. E também nós temos a parte de fiscalização, que é o poder, a gente exerce o poder de polícia, né? Mas tudo com ética e bom senso. Então, a gente trabalha em prol da população e o que a população também pode ajudar a vigilância? Pode ajudar, né, nos informando o que acontece no município. Porque nossa equipe é pequena, né, reduzida, então a população pode nos ajudar a informar o que acontece no município. Tem um comércio que não está bom, o produto está vencido, tem uma residência que está com acúmulo de lixo. Então, assim, são situações, né, que nós, como vigilância sanitária, podemos lá intervir, né, para eliminar o risco, né, à saúde, para diminuir ou para prevenir. Então, vocês estão vendo que é muito importante a participação. Para que a gente receba um produto final de qualidade e faça bem para a nossa saúde, a gente precisa fazer a nossa parte, cuidar do produto e tratar, né, e denunciar mesmo. Se você vê que alguém está fazendo errado, denuncie. Você não está sendo X9, não. Você está beneficiando você e todo o resto da sociedade. Isso. Nós temos aqui, né, uma ação da questão de recebimento e atendimento de denúncias, né? Muitas pessoas, né, ficam receosas de vir fazer algum tipo de reclamação, mas assim, aqui no setor, tudo que vem de reclamação ou denúncia é sigiloso, fica somente aqui no setor. Quando a gente vai atender algum tipo de denúncia, a gente não identifica quem é o reclamante, né? E a gente tenta resolver, solucionar aquele problema, né, que está acontecendo. Então, assim, a gente pede para a população para vir no setor, conversar, dialogar, e a gente vê se pode solucionar o problema, a gente vai, faz uma visita. Então, assim, a gente está aqui para ajudar a população. A gente não é um setor que somente fiscaliza. A gente é um setor que está trabalhando em prol da população, que é você, consumidor, você que está assistindo, o seu filho, o avô, a avó. Então, a gente trabalha em prol de todos, tá? Independente de quem seja, porque todos nós somos consumidores.
Bom, a gente é uma entrevista bem simples, né? Queremos no futuro falar especificamente sobre o Covid, a gente vai marcar de novo uma entrevista, mas nós queremos agradecer, a Feijão TV gostaria de agradecer a oportunidade que você nos deu e agradecer também por ter dado do seu tempo, né? Ela está agora aqui no horário de trabalho dela, ela cedeu o espaço, ela está deixando de exercer das suas funções para trazer este momento para a gente que é importante, né? A Feijão TV gostaria de agradecer, né? E que Deus continue abençoando o seu trabalho, né? E nós nos colocamos à disposição, se precisar da Feijão TV para alguma coisa em sentido de publicar alguma coisa na mídia, nós estamos aí, tá? Gostaria de agradecer a você que está nos ouvindo, nos vendo, né? Aí do outro lado. E até a próxima entrevista, né? Você quer dar alguma palavra final, Gil? Sim, eu só tenho a agradecer também, né? O setor aqui, nós somos de vigilância sanitária, estamos à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida ou ajudar, né, em qualquer tipo de denúncia ou problema que esteja ao nosso alcance, né? Então, a gente só quer agradecer a colaboração, a todos os ouvintes, a participação aqui do nosso pastor. Obrigada pelo convite. E é isso, tenha um bom dia. Bom, até mais e até a próxima entrevista do quadro Exercendo Cidadania na Prática, do programa Diálogos com o Pai. Tchau! Como dizia um dito popular, tudo que é bom dura pouco. Nós chegamos ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a sua participação e lembrar novamente, se você não se inscreveu aqui no YouTube, aqui debaixo da tela, se você está usando o seu computador, aperta o botãozinho ali, inscrever-se, e se inscreve no nosso canal. Depois você sai do YouTube e vai até o seu Instagram e siga a nossa página. Também você pode ir até o Facebook e nos seguir ali. Essas 3 plataformas é onde você pode assistir o nosso programa e pode participar do nosso programa. Eu conto com a sua participação. Já te desejo uma boa semana e te espero semana que vem para nós dialogarmos mais uma vez com o Pai. E até semana que vem. Tchau!